Meus irmãos, eu estou radiante aqui com a palavra de Deus. Não adianta você se esconder, porque o seu ministério, o ministério que Deus lhe entregou, correrá atrás de você. Não adianta você se esconder na igreja, ficar atrás dos irmãos, se esconder na caverna, se isolar no deserto. O ministério que Deus te entregou correrá atrás de você. Deus cria situações de uma forma que faz você exercer o ministério que Deus lhe entregou. Você é um escolhido, você tem chamado. Não adianta você se esconder. Nem Jesus se escondeu. Meus amados, na palavra de Deus diz que Jesus, ele foi 100% homem. 100% homem, ele teve suas fraquezas. Ele teve emoções, sentiu dores, tristeza, agonia. Tudo isso Jesus sentiu. Porque qual é o 100% homem que não sente isso? De homem. Agora, 100% Deus, ele podia vencer tudo isso. Mas ele se fez carne, meus irmãos, por nós. Então, ele é um exemplo de que ele se isolou na hora de uma dor que eu vou mostrar aqui para vocês. Que, ai meu Deus, que palavra maravilhosa. Vocês que têm ministério de Deus irão se identificar. A palavra do Senhor diz que quando ele soube da morte de João Batista, ele retirou-se dali para um deserto. Ele se afastou de todo mundo. E olha o que aconteceu. Quando Jesus quis se isolar com sentimento, com dor, olha o que aconteceu. Primeira multiplicação dos pães e peixes, que fica em Mateus 14, capítulo 14, versículo 13, meus irmãos, que diz assim: e Jesus ouvindo isso o que, meus irmãos? A morte de João Batista. E Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartando. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, com quem? Com a multidão. Curou os seus enfermos, que enfermos? Os enfermos da multidão. E, sendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Desperta a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister, não é comum que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos do céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E aí, irmãos, vocês entenderam? Jesus, ele se recuou quando ele soube da morte de João Batista. Mas foi aí, na hora da dor, na hora da tristeza, que ele exerceu o seu ministério com a multiplicação de pães e peixe. Porque essa era a função de Jesus. E Jesus exerceu seu ministério com eficácia, com eficiência, com perfeição. E vocês entenderam, meus irmãos, essa mensagem? Jesus, ele se afastou quando soube a notícia que João Batista teria sido morto. E ele se afastou, e no momento da dor, da dificuldade, que ele queria simplesmente só se isolar naquela tristeza humana, como 100% homem, né? Ele se afastou com aquela tristeza. E Deus preparou uma situação. É agora que ele vai exercer o ministério. É agora, na hora da dor, na hora que ele pensa que vai se isolar, ter um momento só para ele,
que ele vai exercer o ministério por qual ele foi chamado. Jesus foi enviado com uma missão e ele cumpriu com excelência essa missão. Ele não teve oportunidade de luto, ele não teve oportunidade de se isolar, de chorar e ficar naquilo. Não, ele tinha uma missão e ele não tinha tempo para isso. Meus amados, lembre-se que nós também temos uma missão. E nós não podemos usufruir muito tempo de ficar isolado, sofrendo uma dor, uma perda, uma dificuldade, uma luta que vem na nossa vida. Mas sim, nesse período de tempo, nós devemos exercer, fazendo a vontade de Deus, exercendo a nossa missão no ministério, o qual Deus nos deu. Se é para louvar, louve. Se é para pregar a palavra de Deus, você pregue. Se é para orar intercedendo, você interceda. Você tem uma missão, um ministério, exerça, porque esse ministério correrá atrás de você, onde quer que você esteja. Deus vai preparar situações, assim como preparou na vida de Jesus, na hora que ele queria se isolar, com a dor da perda de João Batista, ficar um momento sozinho, a multidão, preencheu ali Jesus. A necessidade daquele povo era tão grande que Jesus se compadeceu, e ele ali exerceu o ministério de milagres. Ele alimentou multidão com a multiplicação que sobrou muitos cestos ali. Foi um grande milagre que Jesus fez diante daquela multidão e aos seus discípulos que não tinham nada. Só tinham ali 5 pães e 2 peixes. E saciou a fome de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Olha que forte, meus irmãos. Foi grande, não, o milagre? Porque o ministério de Deus corre atrás de você. E assim será na sua vida. O ministério que Deus lhe entregou correrá atrás de você. E é o tempo da dor, o tempo da dificuldade, o tempo da luta que você está passando, que você sente maior necessidade de se isolar, ficar só ali entre você e Deus, sozinho, se afastar de todo mundo. É nesse tempo que Deus prepara a situação para você exercer o ministério de Deus que ele te entregou. Porque o ministério de Deus correrá atrás de você. Ele vai preparar situações para você sair da caverna. Olha que forte. Olha que palavra reveladora. Ele prepara, meus irmãos, situações para você sair da caverna, para você sair do acomodismo, para você sair ali de trás dos irmãos. Vou me esconder para não ter a oportunidade. O ministério do Senhor corre atrás de você. Ele te achará, porque você é escolhido para pregoar as boas novas. Amém, meus irmãos? Que você receba essa palavra no seu coração e saiba que do jeito que Jesus exerceu milagres, exercendo seu ministério, você também fará sinais de prodígios, meus irmãos. Se na hora da dor, da maior luta da sua vida, Deus vai preparar uma situação, e se você agarrar essa situação, trabalhando para Deus, exercendo seu ministério, você vai ser surpreendido. Deus vai lhe usar como nunca usou. Deus vai lhe usar com milagres, como ele nunca te usou antes. É na hora da dificuldade que você acha, daqui não sai nada, nem experimento sai nada. Hoje Deus não me usa, que hoje eu não estou bem. O ministério de Deus correrá atrás de você e ele preparará situações e ele vai te usar no momento da dor, no momento que você acha que está vazia. Deus vai te encher. Amém? Pois guarde essa palavra no seu coração, porque eu estava aqui sentada nessa cadeira lendo a palavra de Deus e eu fiquei radiante, meus irmãos, com esta mensagem. E eu lembrei como Deus faz. Jesus queria se afastar e foi o tempo que ele surpreendeu com milagres gloriosos. Trabalhe para o reino de Deus. Deus lhe entregou um ministério e você não pode parar. E a satisfação que Jesus sentiu de ver aquele povo saciado, meus irmãos, é a recompensa. E você sentirá uma sensação de missão cumprida quando você agarrar assim seu ministério, renunciando sua dor, mesmo em meio às lágrimas, meus irmãos. Exerça o ministério que Deus te entregou, que você vai sentir missão cumprida. Você vai sentir um prazer muito glorioso.
Amém? Deus abençoe, meus irmãos, poderosamente a sua vida. Receba essa palavra no seu coração, que veio do trono de Deus. É uma palavra reveladora para nós. E eu lhe peço nesse momento, se você não é inscrito nesse canal, meus irmãos, se inscreva nesse canal. Deixe seu comentário, seu pedido de oração e deixe muito like nesse vídeo. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Amém.